Olá, sejam bem-vindos a um episódio diferente do Foda. Hoje nós vamos trazer para vocês a segunda edição do Foda Live, um evento ao vivo do Foda que é o falatório onde discutimos animação. Nessa edição, a gente trouxe o Jonatas Alpoim, sócio fundador e diretor de criação do estúdio PO ou A Polegar Opositor, lá de Fortaleza. Aqui ele vai mostrar pra gente um pouco do processo desde o começo da PO até os dias de hoje e vai mostrar também o processo de um trabalho que eles fizeram há pouco tempo, ou até quando o Luciano, o primeiro curta da PO. Só para lembrar, a academiacriativa.com, que tem cursos foda online focados no motion design, está com inscrições abertas para os cursos de motion design com After Effects e 3D com Cinema 4D, com preço excelente e o suporte melhor ainda. Então corre, porque as vagas são limitadas. academiacriativa.com. E lembrem-se, o Festival Animotion, conferência de audiovisual com foco em motion graphics e animação, terá sua segunda edição no dia 14 de maio de 2016. No line-up dessa edição, Cook Studio de Londres, representado pelo Thiago Maia, que esteve no 4º episódio do nosso podcast no ano passado. O Estúdio Build, Daniel Semanas, Rodrigo Quermesse da TV Band, Bruno Meira, mais conhecido como Sogno da Discovery Brasil, e João Schmidt do Clan VFX. O Animotion ainda vai contar com workshops de Marcelo Baldin e o nosso convidado do Fodacast passado, André Rosmeister, sorteios de plugins e cursos e outras coisas mais. Para detalhes e ingressos, basta acessar animotion.com.br. Fique agora com o que rolou na segunda edição do Foda Live com Jonatas Alpoim, da Polegar Opositor. Vamos lá, né? Eu não sou muito de falar e não é por... Acho que às vezes é confundido com outra coisa, mas é 100% timidez mesmo. Então esse desafio foi muito legal de conseguir produzir o material para passar para vocês. Legal mesmo. Tava perguntando pro Jajá, rapaz, me ajude, o que é que eu falo? Ele disse, não, fica à vontade, conta um pouco da PO, de você, traz alguns cases, algumas coisas e eu segui a risca. Quando eu estava fazendo o projeto e a elaboração, foi legal que muita coisa sobre ou a trajetória ou o caminho que a gente percorreu para fazer da PO do que o que ela é hoje, assim, a gente tem muito orgulho. Me veio à cabeça e eu acabei colocando um pouco de tudo na apresentação e ela vai ser bem assim, bem minimalista, bem tranquila, meio que dentro de uma folha em branco. Então vamos lá, já me chamou, tô eu aqui, bonito, minha melhor foto já. E eu vi lá a chamadinha do Foda, né, e vi lá, pô, o Jonatas Alpoim da Polegar Opositor. Eu já fiquei feliz por ter esse tipo de link, porque quando a gente trabalha no estúdio, é muito ingrato e injusto você levar o mérito sozinho. Assim, o trabalho de equipe é muito importante. Então, quando eu vi o Mais PO lá, eu fiquei feliz pra caramba. E já vou começar agradecendo a todo mundo que já passou por lá, né, que é a galera. Hoje a equipe tá bem menor, isso daí também não tem tantas mulheres assim, não fiquem animados para trabalhar lá. São todas esposas, amigas e tal, que estavam lá, né. Isso daqui é mais parte da galera. E todo mundo que passou por lá foi muito importante para construir o que eu vim trazer aqui para vocês. Esse daqui é meu sócio, o Rafa, irmãozão, e vamos nessa, voltar para nossa página em branco. Isso daqui foi algo interessante. Eu estava lendo, vendo o que eu ia trazer para vocês e eu me toquei de uma verdade, que eu sempre trabalhei na área de comunicação. É até legal o Bochecha estar aqui porque ele faz um pouco... As histórias acabam se cruzando mesmo. Mas da comunicação do nível mais, eu não vou dizer mais baixo, mas mais submundo mesmo. Que vai desde a entrega de panfletos na rua mesmo, pendurar faixas em postes, locutor na frente da loja do Esplanada, isso realmente rolou. Locutor em rádio comunitária, verdade também. Tinha uma rádio aqui que era a Rádio 3 FM, depois foi para a Rádio Gospel FM, enfim. Desenho de estampas para serigrafia e gráfica rápida. Caramba, ele chegou numa gráfica rápida. Cara, não era uma gráfica rápida, era a vergonha das gráficas rápidas. Era uma gráfica chamada Fly Fast, que ficava no 2º andar do Shopping Benfica. E o grande mérito dele lá, assim, o material principal não era nem o lance da gráfica, ele fazia reciclagem de cartucho de impressora.
e tinha umas máquinas lá e chegou para mim, para uns amigos meus, disse, ó, tem essa demanda aqui, qualquer arte que vocês fizerem de vocês, eu não pago nada, mas vocês ficam tranquilos e imprimem para mim. E era assim o acordo. E eu me lembro quanto eu fiquei feliz de participar desse lance dessa gráfica rápida, porque eu não tinha computador na época. Então era o jeito que eu tinha de estar o dia inteiro na máquina. Ele chegou e disse, cara, quais são os programas que vocês vão querer aqui para vocês poderem trabalhar? Eu acho que eu passei uma lista de 10 programas que eu nunca nem mexi, mas todos os que eu consegui imaginar que eu queria pelo menos chegar perto, eu dei para ele instalou lá para mim e a gente trabalhava assim, lá. Isso daqui é bem interessante, isso daqui é o lance da descoberta, que enquanto eu estava trabalhando nessa gráfica rápida, eu tive essa lance da disponibilidade, deles falar quais programas eu queria ter. E numa das garimpadas que eu estava, se não me engano foi numa livraria Cultura, eu achei esse livro, After Effects S6, achei interessante, comecei a folhear, vi uns efeitinhos lá, aquelas coisas assim que a gente faz bem quando a gente começa, e me encantou e levei sem ter computador ainda. Mas enfim, né? Depois a gente fala mais sobre livros. Beleza, depois da gráfica rápida eu continuei fazendo o que eu fazia, o que eu julgava ser legal dentro das minhas referências. E fui para uma entrevista numa agência de publicidade. Tinha lá, agência de publicidade, era Objeto de Comunicação, o nome dela é Rejane. Gente finíssima. Só que quando você tem uma imagem quando você pensa em agência de publicidade, né? Caramba, um ambiente criativo, várias pessoas, todo mundo lá. E não era bem assim lá. Só era eu trabalhando e eles faziam basicamente classificados, anúnciozinho de classificados. Mas eu já estava fora do ambiente lá da gráfica rápida e já estava dentro de um lance de agência de publicidade. Então, para mim, aquilo dali foi outra parada absurda. A gente fazia uns panfletos também dessas lojas, se não me engano, na época era da American Celular, que hoje em dia nem existe mais. E para mim era o céu, mas sempre me dedicando, estudando. E esse daqui é uma coisa bem interessante, eu vou até voltar. Até que eu fui convidado para uma outra agência de publicidade, que era menor, mas ela já tinha esse DNA de agência mesmo. Eu trabalhava junto com um redator, tinha um diretor de arte, eu estava como arte finalista. E foi muito interessante e muito importante para mim esse convívio com o processo criativo de verdade, algo que não dependesse só de mim, mas tinham outras pessoas também debatendo ideias. Isso foi fantástico. E esse lance aqui é muito interessante. Assim, eu não sei, isso vai para a internet, mas quem quiser pesquisar, Macavie, assim, até eu não sei se quem faz os vídeos dela está aqui, mas se for, entenda que não é sua culpa, eu passei por isso. São esses vídeos de varejo que você tem de mais estranho, eles fazem, assim, eu acho que todo mundo acaba vendo ou acaba sabendo. E uma coisa interessante, isso daqui. Aí tem aqui, né? A oportunidade não vem sempre montada num cavalo branco. Na verdade, na maioria das vezes ela é tão simples e pequena que passa na sua frente e você nem vê. A minha oportunidade foi essa. Na época, essa agência tinha a conta da Macavie e tinham feito um vídeo com uma produtora, algo assim que não sei qual era a produtora, não tinha ficado bom, meio jeito ao roteiro. Pra você ter uma ideia dos vídeos da Macavie, eles tinham vergonha de mandar porque não tinha ficado bom. Aí eu já tinha comprado o livro lá no início, eu estava estudando. Nessa época eu não tinha computador em casa, mas passava a maior parte do tempo de trabalho com um tempo. Então eu tinha ali os meus estudos, as minhas coisas, e nesse dia eu cheguei pro dono da agência, cara, eu ainda não terminei o projeto, posso ficar fazendo isso à noite? Não, pode, isso aqui e tal. Fiquei lá. E no outro dia eu apresentei para ele a minha versão do vídeo, né? Caramba, muito legal. Ele olhou, disse nada, aí chegou e até tirar a marca daqui. Aí chegou e passou um dia, caramba, eu acho que ele não curtiu. Aí ele disse, liguei lá pro dono da loja, tentei vender o vídeo que vocês fez, eu cobrei bem mais caro porque ficou muito legal. Enfim, foi assim que eu comecei a fazer alguma coisa. Eu acho que eu não cheguei a fazer nada para Macavie, porque eu acho que uma semana e meia depois saiu, mas ficou essa semente dentro do dono da agência, que, caramba, era um potencial lá que podia ser utilizado, né? E economia para ele de grana, com certeza. Então comecei a pegar os vídeos da agência, todos relacionados a varejo, e como eu estava do lado do diretor de arte e já tinha
um banco de referências maior, começaram a ficar interessantes, legais. Eu me lembro da primeira vez que eu fiz um vídeo que foi para TV, que ele foi umas especificações assim totalmente esdrúxulas e erradas. O cara me ligou, vem cá, cara, o que é isso? Ele mandou um vídeo aqui, tá tudo estranho. E aí eu fui atrás de lance de especificação, tamanho. E esse foi o meu primeiro contato com uma produtora. Comecei a fazer vídeo, mandar pra lá, fazer vídeo, mandar pra lá, fazer vídeo, mandar pra lá. E foi assim que eu comecei no audiovisual. Freela como operador de after, eu me chamava na época de operador de after porque, enfim, era isso mesmo. Freela como editor, pegar alguns programas de edição e tentar desenrolar também. E aí eu fui contratado por uma produtora daqui. Na época a produtora estava começando, mas o cara, um diretor muito bom, experiente, pegou e eu me dediquei muito mesmo. Foi uma experiência bem legal, assim, tá totalmente imerso num universo onde eu tinha chegado sozinho ali e o mais doido era porque eu ainda não tinha total noção do que eu queria ser, mas eu sabia que era mais ou menos aquele o caminho. Esse sabão no olho, isso daqui era uma tática que a gente fazia porque a gente trabalhava muito mesmo, ao ponto do Red Bull não fazer efeito mais. Então, tinha alguns dias que eu pegava sabão, botava no meu olho à noite, pra arder bem muito, e lavava e pronto, acordei aqui. Era uma loucura dessa, era uma questão assim absurda. Mas foi nessa labuta absurda que eu comecei a me forjar um motion designer mesmo. E isso aconteceu quando eu comecei a entender que os livros que até então foram a minha janela para alcançar aquele objetivo de iniciar no vídeo, que são livros com basicamente tutoriais ou livros técnicos relacionados ao programa, só iam me fazer cada vez um operador melhor. Eu ia saber onde estariam mais rápido as ferramentas ou onde usar mais rápido algum efeito, mas a essência criativa ali é zero. Você reproduz absolutamente tudo que está lá. Então, eu comecei a consumir livros que fossem interessantes. Esse daqui é até um que é recente, que é incrível. Animation Storytelling, absurdo. A arte dele me lembra muitas coisas do Ariel, nem sei se ele que foi, né? Pronto, fantástico. Animation Survivor Kit. Até eu conseguir entender que o universo do motion design não está relacionado a um programa, mas assim uma consciência de composição, peso, cor, técnica de animação, porque nós somos animadores também. Então, esse livro aqui é fantástico. Criatividade S.A. Esse livro ele é mais, ele às vezes está mais relacionado a negócios e empresas, mas é impressionante como ele é inspirador, cara. Assim, sobre objetivo, sobre resolução de problemas, e a vida de motion design realmente é resolver um problema atrás do outro. Isso daí faz parte do nosso dia a dia e é o que acaba sendo o que forja mais a nossa personalidade. Incrível esse livro. Drawing on Type é um livro muito bom, eu estou tentando ter acesso, mas eu já vi uns 3 ou 4 caras indicando, então com certeza deve ser fantástico. Até o criador do Mograph Mentor, o Michael Jones, tem lá como um dos livros que ele recomenda, então deve ser fantástico também. Elemental Magic, enfim, todos os livros fantásticos. É claro que eu não tive acesso a todos eles uma vez, mas quando eu comecei a entender que eu tinha que buscar em outros lugares que não fossem me forjar um operador de máquina, e sim me trazer essa curiosidade criativa, foi onde eu comecei a realmente criar minha identidade de motion. E isso é muito interessante, porque, voltando um pouco, eu já estava numa produtora, já tinha conseguido ter um salário interessante, principalmente na época, sendo medíocre. Então isso acontece muito, assim, de você estabelecer e achar, não, cara, aqui tá legal, eu tô ganhando uma grana, mas você se conformar com a mediocridade é muito foda, é muito triste, né? Exatamente. Então, assim, o fato da grana tá vindo
será que isso daí realmente quer dizer que você é um bom profissional, entendeu? Isso daí vale para todas as áreas. Então eu não estava contente ou com o meu trabalho, ou de continuar nessa situação de ficar realmente passando sabão no olho durante toda a minha vida. E foi esse despertar que me levou, juntamente com meu sócio Rafael Neves, aquele que vocês viram lá no começo, a criar a Polegar Opositor. A Polegar Opositor ela surgiu exatamente 4 anos depois que eu entrei nessa produtora. Eu e o Rafa, a gente já se conhecia de alguns freelas, alguns trabalhos. Ele é mais voltado para a parte de direção e planejamento, uma pessoa incrível. E a gente resolveu montar a PO. No início, a Polegar Opositor, na nossa ideia, ela ia trabalhar como o quê? A gente ia ser uma finalizadora. Por que a gente pensava assim, caramba, tem muitas produtoras aqui em Fortaleza, que é onde a gente está, mas não tem onde esse pessoal finalizar esse material. Geralmente, quem trabalha em produtora aqui sabe que o cara faz tudo mesmo. Você faz desde os letras, os caracteres, a animação, você faz a correção de cor, você coloca o áudio, você edita. E isso é interessante do ponto de vista de forjar em você um cara multidisciplinar e sangue no olho e saber se virar muito bem. Mas é ruim porque não te faz ter foco muito em determinadas coisas que são importantíssimas. Então, visualizando essa necessidade, a gente disse, não, vai dar certo, vai rolar, todos os produtores vão procurar a gente. E não rolou, 3 meses sem nada, sem trabalho, sem nada, porque as produtoras tinham medo muito grande de tirar o material de casa. Não, eu vou tirar ele da minha ilha de edição, vou botar ele em outra empresa, e eu não sei se era um medo de depois chegar aos ouvidos do cliente, que foi finalizado pela gente, enfim, não rolava. E a gente começou a se apresentar nas agências realmente como estúdio e a fazer trabalhos. E foi muito, muito louco, porque a gente não tinha portfólio. Sim, pessoalmente eu tinha um portfólio, mas era todo relacionado à produtora e eu não achava certo, assim, por mais que eu tivesse feito e tal, estava assinado por outro estúdio. Até que a Slogan, uma agência daqui, acreditou no trabalho e tal, a gente pegou o job. Isso foi algo muito importante que fez com que fosse as bases do que a PO é hoje, assim. Como nós não tínhamos nenhum job, o primeiro job que a gente pegou, caramba, velho, aquele job tinha que ser o nosso portfólio, então ele tinha que ser o melhor possível. E foi algo assim que a gente se dedicou muito e ficou muito legal e massa, temos alguma coisa para mostrar. No segundo job, a mesma coisa. Caramba, eu só vou ter 2 jobs no meu portfólio, então ele tem que ficar muito foda, muito irado, porque vai ser só isso que eu tenho para mostrar. E assim foi indo, o terceiro, quarto, quinto. Claro que a gente tem aí uma variável muito grande entre cliente, agência, alteração, que pode ser feito, o que não pode. Mas assim, essa força de vontade de tentar sempre fazer o melhor é realmente o nosso combustível e o que a gente tenta trazer até hoje e veio dessa nossa necessidade. É muito interessante quando você transforma algo que podia, sei lá, ou te destruir ou uma necessidade em um combustível para te levar para frente. Esse daqui é o nosso Reel 2015, estou falando da PO, vocês conhecerem. Won't you come home, Bill Bailey? Please come on home. She moans the whole night long. I'll do the cooking, honey. I'll pay the rent. I know I done you wrong. Remember that rainy evening when I put you out? Nothing but a fine tooth comb. Oh yeah, I know. I'm to blame, but ain't that a shame, Bill Bailey? Come on home, Bill Bailey, come on home. She mows the whole night long. I do the cooking, honey, I'll pay the rent. I know. To blame, but it ain't that a shame, Bill Bailey. Come on home, Bill Bailey. Come on home.
é uma mistura de um pouco de tudo que a PO faz para introduzir vocês dentro do que a gente conseguiu dentro desses 4 anos. Hoje a PO tem 4 anos de existência. E dentro desse processo, desses 4 anos, tem uma série de coisas que a gente aprendeu, eu acho que a duras penas, que eu sempre gosto de compartilhar porque é difícil. E quando você erra em projetos onde é a grana de outros que estão envolvidos, é mais difícil ainda. Então, assim, eu não sei vocês, mas todas as dicas que sempre me dão, eu tento tirar de tudo melhor. Isso daqui é um pouco da soma de tudo, das nossas experiências, certo? Vamos lá. Tente iniciar o trabalho da melhor forma possível. É preferível gastar mais tempo na parte que inicia o projeto do que resolver os problemas durante ou na pós. Uma animação convincente exige uma história claramente estruturada. Isso daqui a gente aprendeu muito na prática, dentro, principalmente dessa produtora que eu trabalhava, onde eu tinha um volume muito grande. Caramba, era muito grande mesmo. Eu chegava a finalizar 2, 3 trabalhos por dia. Isso é mais ou menos o que a PO faz no mês hoje em dia, 4 trabalhos no paralelo. E eu acho que quem trabalha aqui em produtora sabe que realmente é verdade. A demanda ela é insana, é muito grande. E os trabalhos, tanto eles não têm peso e personalidade por conta dessa pressa, mas porque não existe um trabalho de maturação antes. De você pensar, buscar, ver, rever, ir atrás de referência, conversar com o cliente, sentir dele, propor. Você não tem tempo nem de respirar, quanto mais de fazer isso daí. Mas ele é essencial dentro do processo. Então, esses daqui são alguns exemplos nossos, né? Esse daqui é um curta que eu vou mostrar para vocês o processo, até quando o Luciano. Que nós fizemos como teste e experimentação da nossa equipe 3D. A gente teve um resultado muito foda com ele, que ele foi finalista no passado do Anima Mundi na categoria curta, uma categoria competitiva pra caralho. Então a gente falou, caramba, velho, que massa, assim. E a gente escreveu, tipo, o gerente de projetos disse lá, cara, vamos escrever e tal, ficou legal. A gente escreveu e quando recebeu a notícia, foi muito legal mesmo. Ele começou assim, para falar a verdade. Esse daqui foi o primeiro RAF da ideia, que eu só tinha uma ideia que eu queria que um gorila encontrasse o celular, e depois a gente teve várias reuniões até desenvolver o storyboard. Esse daqui é partes do storyboard de outro trabalho que também foi selecionado no Anima Mundi ano passado como na categoria animação publicitária. E foi muito legal, que é o Colégio Master. E isso daqui é para dizer também que poxa, caramba, como é que eu vou criar um storyboard? Eu não sei desenhar, cara. Se você entende o seu storyboard, já tá lindo. Então, assim, é claro que se você tem que apresentar, um refino é melhor. Mas ele é essencial, independente de como ele é feito. Se ele é feito por um diretor de arte, um artista que tem todo o refino e tal, ou se é você rafiando o seu projeto. Você precisa entrar dentro daquela história, entender como é que você vai contar, porque essa é a hora do erro. Durante o processo acontecendo ou rodando, você não vai conseguir voltar mais. Os problemas já vão estar acumulados demais, não vai rolar. Beleza? Esse daqui é de um vídeo, uma campanha que a gente fez para a Sema Verdes Mares, que é dos 100 anos. Foi esse daqui o storyboard que a gente rafiou. Esse daqui é um exemplo das etapas de pré-produção. Eu vou ter que abrir lá de novo, mas é rapidinho. Eu falei para vocês do Até Quando o Luciano, né? Que foi uma animação nossa, que foi finalista no Anima Mundi. E a gente realmente foi um exercício de fazer todas as etapas, cumprir todas as etapas do processo para entender quanto tempo, a dimensão, até para saber precificar o nosso trabalho de 3D, que é uma área experimental dentro da Polegar Opositor. E esse daqui é o Animatic, que é o storyboard animado, onde a gente tem uma ideia real dos tempos das cenas, dos quadros, se vai rolar, se não vai, se ficou estranho, se ficou lento. E é bem legal esse Animatic também. Depois a gente coloca o produto final.
Enfim, é muito legal para a gente ter noção do time e você realmente entender totalmente a história. Entendeu? Se a gente pula essa etapa, as cenas ficam curtas, você não tem como dizer para o animador exatamente o tempo onde você quer que as coisas entrem. Então, assim, pode parecer uma perca de tempo no início, mas isso, caramba, ele é essencial para a estrutura fluir, entendeu? Porque não tem nada pior do que você estar no meio do processo e você ter que voltar 3, 4 etapas. Então, assim, para isso, a etapa do planejamento da pré, ela é essencial. Outra dica da gente, experimente técnicas variadas, não se deixe cair na comodidade de um estilo ou traço específico. Isso é fantástico, assim, eu sei que caramba, às vezes você lutou tanto para ter um estilo, um traço e acha bonito e realmente quer que tudo seja assim, mas seus projetos vão ficar iguais e você não vai se permitir experimentar outras coisas. Dentro do estúdio isso daí é muito mais fácil, porque, poxa, eu tenho 2, 3, 4 artistas que têm cabeças diferentes, lógico que isso traz uma comodidade de traço, pensamento criativo diferente, mas mesmo como indivíduo, isso é muito importante. A experimentação, ela é essencial para o projeto. Aqui são alguns exemplos. Esse daqui a gente tem um exercício na Peoconomy Animation Day. E esse daí foi um que eu fiz que eu estava em casa, caramba, doente, querendo, sei lá, morrer porque estava com a gripe, né? Porque o homem é assim. E peguei o celular, filmei da janela e fiz, é bem legalzinho. Esse daqui foi um outro vídeo que a gente fez com Bochecha, que é para a Prefeitura de Fortaleza, foi todo feito em stop motion. Esse é um case muito legal, é um vídeo que a gente fez para o Open Titles do OFF Fortaleza, uma edição do OFF que teve aqui, e a gente é muito feliz com esse resultado, foi muito legal mesmo, vou falar um pouco dele depois, e vamos voltar lá para colocar o vídeo agora. Uma coisa legal sobre esse vídeo, que eu não disse, a gente deu um desafio para todo mundo, independente, o diretor de arte, gerente de projetos, todo mundo. Pegar o celular e gravar cenas do cotidiano, que era dali que a gente ia trazer a identidade do vídeo. Pegar a experiência de todo mundo. Então todo mundo da PO pegou o celular, gravou, trouxe pra gente e a gente juntou nessa loucura aí. Foi bem legal, a gente saiu pegando sons da cidade, algumas coisas de dentro do estúdio mesmo. Principalmente algumas coisas de música, foi bem desafiador e foi bem legal o resultado, assim, causou uma estranheza que às vezes a publicidade não traz pra gente, sabe? Esse é o legal do trabalho autoral, você conseguir experimentar nesse nível, e foi muito bom sentir esse gostinho dessa estranheza, assim, que deixar de fazer tudo bonitinho, redondinho e desconstruir, foi muito legal mesmo. Um processo que todo mundo da equipe curtiu. Tão grande da Ruanda, pedrinha, miudinha, pedrinha da Ruanda,
Lajedo tão grande da Aruanda, ei! E esse daqui, sinceramente, eu acho que é o mais do fundo do coração. Seja inteligente, seja o melhor que puder dentro de 3 pontos: público, técnica e tempo. Quando eu digo seja o melhor que puder, é porque muitas vezes a gente usa a falta de tempo como desculpa para fazer um trabalho que não é legal. Mas o seu melhor que puder dentro dessas 3 vertentes é o que faz um trabalho ser... o que faz você aprender dentro do trabalho. E isso é fantástico. Esse daqui é alguns exemplos de algumas técnicas que a gente utilizou, onde a gente tinha um briefing. Esse daqui, poxa, eu tô com um HD, mas eu não estou conseguindo abrir o projeto. Foi um vídeo que a gente fez pro Fast Pro, que o briefing dele era ser todo como se fosse cel animation mesmo, animado frame a frame. E a gente não tinha tempo de produção disso daqui, então a gente fez no Photoshop 3 a 4 batidinhas dele todo. Do cabelo, do rosto, da mão, do computador, do fundo, levou para o After Effects, fez o rig que a gente queria e botou através de uma expressão para esses 4 frames ficarem sempre se reproduzindo, entendeu? Então ele dava uma sensação muito fluida de que realmente tinha sido desenhado, e aí a gente só precisou animar dentro do After Effects, que era realmente muito mais tranquilo do que fazer numa estrutura frame a frame cel animation. Então foi um bom exemplo de como a gente conseguiu chegar num resultado legal, agradando o cliente no tempo, usando alguma técnica aí, sendo inteligente. Esse do Até Quando Luciano eu trouxe como case principal porque, como ele era um projeto autoral, ele não podia ficar muito tempo na casa. A gente tinha coisas para fazer e quando a gente está dentro de um projeto e está indo e tem muitas equipes para coordenar e chega uma peça para entrar no meio, para você fazer, onde você tem que quebrar esse ritmo para retomar, é muito difícil. Então a gente trincou os dentes, tinha que fazer no tempo específico. Caramba, acho que foram 2 meses para fazer tudo, desde o concept até a finalização. Aqui a gente teve um de cada, vamos dizer assim. A gente teve o Johnny, diretor de arte, eu fiz a concepção da ideia junto com o Rafa, fomos os diretores. Teve o Pacheco, que fez a parte dos concepts e ilustração. Pedro fez as animações. Magno fez o rig. O Pericles fez a modelagem. Espero não estar esquecendo ninguém. Mas eu acho que foi bem isso daí. Foram um total de 7 pessoas dentro do projeto para conseguir esse resultado. Depois a gente montou, finalizou. E foi muito legal. E quando a gente fala de ser inteligente, vem de tudo. Desde a gente não tinha lá, a gente tinha equipe, mas as nossas máquinas para render, que é um processo, caramba, velho, você tem que ter um equipamento muito bom, não estava dando certo. Quando a gente estava fazendo os primeiros testes de render do Gorilla, pedia por cena, sei lá, 10, 15 dias, dentro do que a gente imaginava ser o mais legal para o projeto. E a gente começou a tentar encontrar soluções para viabilizar, colocou nele uma estrutura muito sem material, quase que lembrando um 2D totalmente, só por uma leve luzinha de recorte, que já, caramba, facilitava muito o meu render, porque eu não tinha refração, não tinha reflexo, não tinha translucência, não tinha nada, então isso daí já melhorava muito. E isso daí foi muito legal também para fazer unidade com o cenário, que a gente tentou fazer algumas cenas com um cenário totalmente 3D e pesava muito, o número de polígonos ia lá para cima e a máquina não comportava. Então a gente fez basicamente o Gorilla em 3D dentro do Maya, renderizou também a parte rig todo, totalmente. Depois levou ele para dentro do After, como ele tinha esse render quase cartoon, valorizando basicamente só a textura mesmo, ele casou muito bem com o cenário 2D que a gente tinha feito, que tinha gastado um certo tempo na parte da execução desse cenário, só que não era nada perto de você construir um cenário 3D, abrir o V, texturizar, depois render, compor. E para colocar outros personagens na história também ficou muito fácil, porque no caso dos 2 javalis, eu teria que fazer também a modelagem, retopo, o V, rig, textura, para uma cena dessa curta. E como a gente estava com essa mesma estética do cartoon, eles conseguiram entrar através de desenho, e a gente fez o rig no After, que ficou dentro da mesma linguagem, entendeu? Então, assim, isso é muito interessante, de
de como, mais uma vez, como uma deficiência, um problema se torna um facilitador ao ponto da linguagem ficar até mais legal. Acabou que no final dos contas o primeiro render que a gente tinha do gorila, que demorava muito tempo, caramba, casou muito mais com a história esse render e essa estrutura. Ficou muito bom. E esse daqui agora é o curta do Até Quando Luciano. É muito interessante, por exemplo, nessa cena, todas as pedras são 3D, mas todo o resto do cenário, a árvore, essas folhinhas aqui. A gente fez essa cena aqui no 3D, no Maya. Queria ter feito no C4D, porque a gente podia importar câmera e tal, mas os meninos não tava rolando, a gente fez no Maya. Depois eu me lembro que a gente botou dentro do After, fez um tracker câmera, aproveitando a cena, e depois compôs, e fez a composição e ficou muito legal. Então deixa eu colocar aqui pra gente assistir agora o Até Quando Luciano. Depois vocês me perguntam em off por que desse nome, mas enfim. Ó, esse personagemzinho também, todo after. Vocês pensam que é um bando de gente, ó, mas os nomes se repetem, ó. Se repetem muito. Tipo, caramba, é um tanto de gente, tudo. Foi uma experiência bem legal fazer esse filme. Resumindo, planejamento é tudo, cara. Tudo. Em tudo que você for fazer, por favor, se planeje antes, que vai fazer com que tanto o trabalho ande mais rápido, quanto o resultado seja melhor e por aí vai. Só para ilustrar um pouco mais do que a gente estava falando do Até Quando Luciano, a gente conseguiu fazer aqui no Behance mais ou menos um projeto, vocês podem acessar depois, que fala um pouco do processo, desde a pré-produção, que foi quando a ideia surgiu, até a entrada realmente de alguém que soubesse que estava fazendo melhor do que eu, que foi o Pacheco que fez os concepts, né? A gente chegou mais ou menos à definição de como a gente queria. Isso é muito interessante também, porque deu uma coisa muito errada nessa etapa, ó, que as expressões, o estudo de cor, ele ficou a cara do Pânico, cara, que fazia papel com o Fred Mercury prateado. Ficou a cara dele, gente, caramba, não pode, velho, a gente vai ser processado. Aí a gente fez uma série de correções aqui, que a gente não tinha conseguido visualizar dentro do universo 2D, né? E ele já ficou com um shape bem mais legal dentro do que a gente queria, né? Aí foi para a parte do rig, do Magno, abriu o V, textura com o Pacheco. Aqui foi o primeiro teste, para ver se estava tudo funcionando, tudo bem, tudo tranquilo. Foi aí que a gente conseguiu definir, caramba, o render tá legal, vai ser assim, o ambiente vai rolar, vai dar certo.
Foi o primeiro style frame que a gente fez dele dentro do cenário, até baseado numa das fotos, eu não sei se vocês lembram lá. História, animatic que vocês já viram, estudo de cenário, caramba. Como a gente fez coisa, paleta de cor, ver o que rolava, o que não rolava, o que estava dentro mais ou menos do que a gente queria, os celulares. A bananinha. Foi isso. Foi. E é muito legal porque quando você tem um processo, tudo fica meio que documentado, entendeu? Isso é fantástico quando você olha. Acabou que eu não coloquei nas dicas de livro, mas os The Art of, eu não sei se vocês já viram, são fantásticos. Os filmes da Disney, Pixar, DreamWorks, caramba, os caras fazem uma obra de arte. E você vê o quanto o processo é importante. Você já tem um filme todo na cabeça, como vai ser antes de conceber, isso é incrível. E claro que tudo dentro das suas devidas proporções. Eu sei que a realidade de todo mundo aqui não é igual. Eu já estive do lado realmente de ficar sentado numa ilha de edição sozinho, com uma TV, um sofá e um ar-condicionado, esperando o cliente chegar para ver os 3, 4 vídeos que você fez naquela noite, com certeza. Mas tenta encontrar, é até quase desumano, porque eu passei por isso, mas alguma brecha de estudo, de tempo, de dedicação mesmo. Isso daí vem de vocês, isso é fato. Não vai ser nenhum curso ou nenhum livro que vai trazer isso. Até mesmo porque se você tiver a percepção de que é um curso, você vai fazer esse curso e vai ter só gastado grana. Então é uma mudança mesmo de consciência. E uma coisa que eu gosto muito de falar é que assim, caramba, se rolou comigo, qualquer um mesmo rola demais, porque eu realmente não tenho nada de especial no sentido nem de QI, nem de peixada da vida. E rolou, mesmo sem ter esse objetivo traçado no final. E quando eu digo que rolou, é muito mais quando eu vejo um projeto como esse, onde eu fiz parte do processo, da estrutura, né? Como eu disse no começo, não dá para bater no peito e ser injusto de dizer que a PO rola sozinha, não é? Ela é fruto de todo mundo que passou e de todo mundo que continua lá dentro. PO 2016, né? A gente hoje em dia é um estúdio focado basicamente em publicidade mesmo, a gente faz animação, 2D, motion mesmo, com técnicas variadas e still também. E a gente está lutando esse ano para conseguir se desvencilhar um pouco da publicidade e ir para a parte de geração de conteúdo. Tem uns projetos que a gente acredita realmente muito. E mais uma vez é da onde vem o sacrifício, porque a gente não pode parar o que a gente está fazendo na publicidade para fazer o que quer na geração de conteúdo. Então aí voltam as noites, sem o sabão no olho, mas voltam as noites um pouquinho mais prolongadas, os finais de semana, mas infelizmente tem que ser, se você tem um objetivo, tem que ir dentro do tempo que se tem, e como o nosso tempo, vamos dizer assim, de horário comercial é dedicado à publicidade, o nosso tempo extra está sendo dedicado à geração de conteúdo, e a gente está acreditando pra caramba. Finalizou um roteiro agora de um longa, que se Deus quiser a gente inicia a produção esse ano, 2 séries voltadas para TV e internet. Então, caramba, 2016 está começando, eu espero que no final do ano vocês possam ver no nosso site ou por algum, sei lá, Facebook da vida, internet. Mas é isso aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, por favor. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para acrescentar? Pronto, Polegar Opositor. Polegar Opositor vem de um curta, da década de 80. O nome do curta é Ilha das Flores, que fala sobre o ser humano, quanto ele consegue ser bom e ruim. Mas um dos focos que ele fala que é muito interessante é que ele diz que o homem só conseguiu chegar onde ele está por conta do telencéfalo altamente desenvolvido, e o polegar opositor, que foi graças ao polegar opositor que ele conseguiu fazer o movimento de pinça, né, de pegar as coisas, isso, fazer ferramentas. E foi aí que surgiu o nome de que algo tão, sei lá, pequeno ou sei lá, tão insignificante, entre aspas, que é um polegar dentro de todo o corpo, ser um dos responsáveis pela evolução, né? Então foi mais ou menos daí que surgiu o nome. Não,
Não, depois eu falo até quando você não vai ficar... É porque a PO... Não, é porque a Polegal... Não, é porque a Polegal Opositor ela é uma empresa feita basicamente, hoje em dia tem uma mulher trabalhando, mas basicamente por homens. Então, assim, o filtro é totalmente zero. Isso é fantástico e horrendo, sabe? Assim, as ideias são... É foda, é complicado. É complicado. Mas tem mais alguma coisa? Pode ir. É isso então? Pois então, Obrigado, então é isso. por ter vindo aqui. Obrigado a todas as pessoas que tem lá. Cara, hoje nós somos 1, 2, 3... 2... Hoje nós somos 5. 5. Hoje nós somos 5. Temos um grupo de diretores freelancer. Esse ano, grande parte da galera 3D vão lançar outros voos. A gente tem o Péricles, que é um artista... Caramba, vocês têm que conhecer o trabalho dele, José Péricles. Foda, muito foda. Eu não sei pra onde ele tá indo, mas ele pode ir pra qualquer parte do mundo mesmo. Não sei o que ele quer fazer da vida, mas enfim. Tem o Pedro, que é animador, que tá indo pro Canadá, o Magno. Então a galera, eu acho que é estudar e tal. Ou o Canadá ou os Estados Unidos, ele ainda tá decidindo. Então assim, a gente sempre tem esse ciclo de ter pessoas incríveis que acabam encontrando o seu caminho e vão novas pessoas incríveis chegando e fazendo parte. O nosso desafio é sempre tentar manter o ambiente, sei lá, da mesma forma, né? Feito por pessoas, mas sempre para que quando essa outra galera chegar, encontre um ambiente legal também. Vocês queriam mesmo manter enxuto e manter só frio em volta? Assim? Não, foi algo que acabou acontecendo, né? Eles que optaram por sair, tanto é que a relação continua fantástica mesmo para seguir o caminho. E como a gente realmente não está no ano 100% agradável para ninguém, está sendo uma possibilidade interessante de trabalhar com freelancers. Mas mesmo assim a gente continua sempre atrás de gente bacana e gente com não só o trabalho legal, mas com a vibe legal. Isso é muito interessante para a gente também. Assim. É uma galera que consiga se adequar àquela loucura lá da gente e só gente retardada. Esse ano vai rolar assim, já que o pessoal tá tudo indo ganhar então, um estágiozinho, trainee. Cara, a gente sempre é muito aberto relacionado a essa parada de estágio e tal. A gente tem uma limitação na PO que é o espaço físico. Ela não é ela não é um estúdio gigantesco, mas a gente está recebendo, sim, pode mandar. E é isso, meu obrigado, valeu, muito legal. Não sei se passei do tempo, se foi pouco tempo. O Foda é o falatório onde discutimos animação. Se você gostou do que viu e ouviu, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube, siga a gente nas redes sociais e assista aos nossos episódios anteriores. Assim você fica por dentro de tudo que já rolou e o que ainda vai rolar no nosso falatório e ajuda o Foda a ficar mais foda ainda. Esse vídeo e o Foda Live em si só foi possível graças às pessoas fodas que nos ajudaram. Queria deixar um muito obrigado ao Gustavo Belo, que tornou possível a realização do Foda Live junto à Casa Amarela e ao Nuca, e aos queridos Jairo Júnior e Alexandre Montenegro por terem filmado tudo pra gente, e o Alexandre novamente, que foi foda e ainda editou esse vídeo. As belas canções que embalam nossos episódios foram gentilmente cedidas pela banda Astronauta Marinho, e as ótimas animações do Foda foram produzidas pelo nosso grande amigo e convidado do 8º episódio do FodaCast, Dian Nasa.